se eu te dissesse que um dos movimentos pretos mais organizados da história dos Estados Unidos não foi derrotado por falta de apoio? Nem por erro estratégico, mas sim por uma guerra interna do governo. Não é exagero, não é filme, não é teoria da conspiração, é um documento oficial. Nos anos 60, enquanto a mídia vendia o sonho americano, bairros negros viviam sob ocupação policial, miséria e violência diária. E foi nesse cenário que jovens negros pararam de pedir licença e começaram a se organizar. Eles começaram a se proteger e proteger a comunidade. E assim nasciam os Panteras Negras, que não queriam só protestar. Queriam comida, saúde, educação, dignidade e, claro, o direito de existir sem medo. Só que, quando pessoas negras se organizam de verdade, o sistema ele não debate. Ele ataca direto. E aí vem a pergunta que quase ninguém faz. Por que o Estado teve tanto medo de um grupo que dava café da manhã na comunidade? Por que o FBI tratou os Panteras Negras como inimigo de guerra? A resposta é simples, porque eles viram que negros podiam se autogovernar, se defender e pensar politicamente fora do controle branco. O problema nunca foram as armas, e sim a consciência. E quando a consciência começa a se espalhar, o poder não tenta convencer, ele tenta destruir. Os Panteras Negras surgem em 1966, em Oakland, Califórnia. Fundados por Huey P. Newton e Bob Sale, eles não apareceram do nada. Eles são filhos diretos das frustrações do movimento de direitos civis tradicionais, que pedia a integração, mas não resolvia a violência policial, muito menos a pobreza estrutural dos bairros negros. Enquanto líderes pregavam o pacifismo, a polícia continuava arrebentando a porta dos negros na periferia, dos negros nos bairros, batendo, matando, encarcerando jovens negros em massa. Newton e Seal entenderam algo simples. Sem poder real, direitos viram promessas vazias. Por isso criaram o Partido dos Panteras Negras para a autodefesa. O nome já dizia tudo. Não era só protesto, era organização política também. Política, social e territorial. No início, as ações mais famosas dos Panteras eram as patrulhas comunitárias armadas. Eles seguiam as viaturas policiais e ficavam observando as abordagens, usando a própria lei da Califórnia que permitia que eles pudessem empunhar armas em público. E isso não era para atacar a polícia, era para impedir os abusos. A simples presença de jovens negros observando o Estado mudava o jogo. E pela primeira vez a polícia era vigiada por quem sempre foi vigiado. E isso viralizou nos Estados Unidos e ao mesmo tempo assustou profundamente o poder branco. A imagem do negro consciente, armado e organizado quebrava o mito da submissão histórica. Não era só autodefesa, era simbólico, era político e, claro, também psicológico. E rapidamente os Panteras Negras perceberam que só vigiar não bastava, porque a violência era consequência de algo maior. Fome, falta de saúde, desemprego, abandono educacional também. Então eles criaram os chamados Survival Programs. Café gratuito para criança, clínicas médicas, testes de anemia falciforme, transporte para visitantes em presídios, aulas políticas e apoio jurídico. Em muitos bairros, o Estado nunca tinha oferecido nada parecido. Os Panteras Negras faziam algo que o Estado dizia que era impossível. E isso conquistou o apoio popular, principalmente entre mães, trabalhadores e jovens. Eles não só denunciavam o sistema, mostraram na prática que outro modelo social era sim possível. E é aí, meus queridos, que o conflito se torna inevitável. O FBI, sob o comando de J. Edgar Hoover, declara que os Panteras Negras eram a maior ameaça para os Estados Unidos internamente, porque organizavam a consciência política negra. Então assim o governo ativa o programa secreto, deixa eu ver aqui, COINTELPRO. O objetivo não era prender ninguém, mas sim desmoralizar, destruir moralmente, politicamente e, claro, emocionalmente o movimento. Agentes infiltrados, cartas falsas, criação de conflitos entre lideranças, espalhamento de boatos, chantagens e prisões fabricadas, tudo isso virou rotina. O Estado não combatia ideias com ideias, e sim com sabotagem. Um dos casos mais emblemáticos foi o assassinato de Fred Hampton, líder dos Panteras Negras em Chicago em 1969. A polícia invadiu sua casa de madrugada. O Hampton foi dopado por um informante do FBI e depois executado enquanto dormia. Depois, claro, tentaram vender a versão que foi troca de tiro. Mas investigações posteriores mostraram que quase todos os tiros vieram da polícia. Fred tinha apenas 21 anos e era um dos mais brilhantes organizadores políticos do partido. Ele falava da aliança entre negros, latinos
e brancos pobres. E isso assustava muito mais o sistema, porque era a união de raça atravessando classe. Além da violência direta, havia guerra psicológica. A COINTELPRO enviava cartas falsas, fingindo ser de membros do partido. E assim eles incentivavam a desconfiança e as rivalidades. Criavam suspeita de traição, espalhavam rumores de desvio de dinheiro. Não só isso, e mais traições políticas. E assim o partido começou a se fragmentar por dentro. Antes, onde tinha unidade, agora tem desconfiança. E quando um movimento precisa gastar energia se defendendo por dentro, ele perde força para lutar por fora. E o Estado entendeu isso muito bem, que era mais barato dividir do que enfrentar, do que bater de frente, do que buscar luta, confronto. Também existiam conflitos reais dentro do Partido dos Panteras Negras. O crescimento rápido em alguns pontos dificultou a organização. Alguns defendiam o foco comunitário, outros defendiam a radicalização armada. A disputa entre Huey Newton e Eldridge Cleaver é um bom exemplo disso. Cleaver defendia um confronto mais direto, e Newton queria ampliar os movimentos sociais. E tudo isso, sob pressão externa, viravam rachaduras. Não era só uma luta contra o governo, era uma luta também para manter a coerência interna, enquanto membros eram mortos, presos ou forçados ao exílio. E claro, a mídia também teve papel importante nesse desgaste. Em vez de mostrar os programas sociais, os jornais destacavam apenas as armas dos conflitos. E assim, os Panteras eram retratados como criminosos, não como organizadores políticos. E isso afastava parte do apoio que vinha da população branca e até setores moderados da comunidade negra. O Estado não precisa só da polícia, ele precisa da narrativa também. Quando você controla a história que as pessoas acreditam, você controla quem parece herói e quem parece vilão. E os Panteras foram empurrados sistematicamente para o papel de perigosos. Nos anos 70, a repressão já tinha feito efeito. Muitos líderes estavam presos, mortos ou desgastados psicologicamente. Casas de apoio fecharam ou simplesmente viraram apoio comunitário, mas tudo isso sem força nacional. O partido até tentou se reinventar entrando em disputas eleitorais, mas infelizmente eles já estavam cercados, sem nada, sem recurso, em vigilância constante e sob ameaça de infiltração. E assim, a estrutura nacional foi se dissolvendo. Não houve um fim oficial, mas houve sim um esvaziamento progressivo, conforme os anos iam passando. Dito isso, mesmo assim, os Panteras Negras nunca foram oficialmente derrotados. O que acabou foi a organização formal, não a ideia. Seus métodos de autodefesa, educação política e programas sociais influenciaram movimentos negros ao redor de todo o mundo. Eles provaram que resistência não é só protestar, é construir também. O Estado tentou apagar o exemplo, mas deixou uma lição perigosa. Quando o povo aprende a se organizar, o poder não discute, ele entra em pânico. E quando a gente fala do fim dos Panteras Negras, é importante a gente entender uma coisa. Eles não desapareceram porque erraram o caminho, mas sim porque eles andaram longe demais num sistema que aceita o negro quando eles estão calados. O partido mostrou que não basta pedir direitos. É preciso construir esse poder. Eles alimentaram crianças, eles cuidaram da saúde da comunidade. Ensinaram política, vigiaram a polícia dentro das comunidades. E criaram uma identidade coletiva. E isso expôs uma verdade desconfortável. O Estado falhava onde os Panteras Negras funcionavam. E quando um movimento popular começa a resolver problemas reais, ele vira ameaça. Não por causa da violência, mas por causa da autonomia. O governo tentou vender a narrativa que os Panteras Negras eram um partido radical armado. Mas a história mostra outra coisa. Eram organizadores, eram educadores e estrategistas sociais. O COINTELPRO, as infiltrações, as execuções e a guerra psicológica não foi uma resposta para o crime. Não foram respostas a crimes. E sim respostas a pensamentos, respostas à consciência. Fred Hampton dizia que você não combate o racismo só com moral, você também combate com estrutura. E foi exatamente isso que os Panteras tentaram criar. Eles ensinaram que lutar não é só gritar na rua, é construir instituições populares dentro dos próprios bairros. E por isso,
Por isso, eles incomodaram tanto assim. Hoje, quando vemos a violência policial e o encarceramento em massa, a pergunta não é se os Panteras Negras foram importantes, mas sim por que suas lições ainda são ignoradas. E se essa história te atravessou, não deixa ela morrer aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais. Espero vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu.